Olá! No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto do nosso dia a dia bastante comum, que é sobre taxa de juros. Você que quer trocar o seu carro, trocar sua moto ou fazer um financiamento pela primeira vez, você conhece as taxas, mas muitas vezes tem dificuldade em verificar a efetividade dessas taxas, poder comparar as opções. Então vou trazer aqui cálculos bastante simples para que você possa, no seu dia a dia, aplicá-los a fim de negociar melhores taxas, assim de escolher, poder escolher opções que lhe favoreçam em relação a este custo de capital quando o assunto é financiamento. Então bora lá para mostrarmos na prática como é o cálculo da taxa de juros em um financiamento. Então, para o nosso exemplo, vamos usar aqui a calculadora da HP financeira, HP 12C, mundialmente conhecida, pela sua simplicidade, pela sua capacidade de resolução de cálculos financeiros. Bom, o primeiro conceito importante é a chamada taxa nominal. Muito cuidado com essa taxa. Normalmente, o valor dos juros é dado em um período e a capitalização em outro. Então, quero dizer o seguinte, se você se deparar com a taxa 12% ao ano com capitalização mensal, não espere apenas 12%, porque essa taxa irá ensejar um valor maior. Vamos ao exemplo. Então, se você tem um financiamento de R$1.000, ok? O seu valor presente, PV. Um ano é o seu tempo, N. A taxa de 12 é o I. O valor futuro, FV, será de 1.120. Só que a capitalização é mensal, então não é tão simples assim. Nós temos que transformar essa taxa de 12 em uma taxa mensal para que ela seja capitalizada mensalmente. Então, ou seja, 12% ao ano significa 12 dividido por 12 meses, 1% ao mês. Então agora, se você utilizar 1% ao mês de taxa durante 12 meses, os mesmos R$1.000, você terá um valor futuro de R$ 1.126,83, ou seja, um valor maior. Isso significa então que essa taxa não é 12% ao ano, essa taxa é maior. Quanto maior? Vamos fazer a conta. Se você tem então, basta substituir, à medida que você encontrou esse valor, se você substituir por um ano e pedir a taxa, você vai ver que essa taxa então é de 12,68. Então, o que você precisa fazer? Taxa nominal, transformá-la para efetiva. Basta pegar a taxa e dividir pelos períodos. Se é 20% ao ano com capitalização mensal, é 20 dividido por 12, você vai encontrar uma taxa mensal de 1,67. Aplicá-la a calculadora colocando no I o período 12, e aí você encontrará a taxa efetiva. Isso é muito importante. Muito bem, então vamos voltar ao nosso exemplo do financiamento. Imaginar então que você deu 10 mil de entrada, vai financiar os 15 mil da sua nova motocicleta. O vendedor diz assim, olha, nossa taxa é muito interessante, é de 2,5% ao mês. Você financiando os 15 mil poderá pagá-lo em 20 prestações de R$1.000 por mês. Será isso uma verdade? Será que o pagamento de R$1.000 durante 20 meses para um financiamento de 15 mil corresponde de fato a uma taxa de 2,5%? É este o cálculo que você precisa fazer. Então vamos ver? 20 meses é o período. 15 mil é o seu financiamento. E ele diz que você pagará R$1.000. Saída de recurso, negativo, pagamento. Vamos ver se essa é a taxa? Basta apertar o I para que a taxa retorne. Retornou um valor de 2,91, ou seja, não corresponde aos 2,5%, dito pelo vendedor. Por que isso ocorre? Porque ele vai explicar que dentro deste valor existem IOF, existem taxas de administração, outras taxas cobradas. Não importa. O importante é que no final das contas você está pagando não 2,5, você está pagando 2,91. Então é muito fácil você identificar, porque
em muitos casos, essas taxas são muito altas, né? Então, o valor divulgado de uma taxa de juros não quer dizer necessariamente, né, que seja uma boa taxa, porque aí quando você compara com outros, você acaba optando pela agência errada, por exemplo. Então é sempre interessante verificar efetivamente quanto será cobrado pela sua prestação, de fato, né? Porque aí a prestação é o que cabe no seu bolso, e aí você poderá fazer escolhas mais inteligentes. Uma dica importante: toda vez que você terminar um cálculo financeiro, você zera as funções financeiras F, CLX. Vamos para um último exemplo. Imagine que você só tem R$900 para pagar de prestação. Então qual é a taxa de juros que você deve encontrar para que esta prestação caiba no seu bolso? Os R$900. Então vamos lá. 15 mil é o valor financiado, PV. Você só pode pagar 900, negativo, PMT, durante 20 meses. Qual deverá ser a taxa de juros? No máximo, 1,80. Né? Então, se você entrar numa concessionária cujo valor do juros seja superior a 1,80, a sua prestação ficará maior do que os R$900. Uma outra questão importante para a gente entender não é apenas a variável taxa, né? A variável prazo é importante porque afeta o valor da sua prestação, o quanto a concessionária irá pagar, né, no seu veículo usado, o quanto ela vai vender o seu veículo novo. Então, ou seja, no final das contas também interessa, né, quanto você vai financiar, porque muitas vezes você entra numa concessionária com a taxa de juros que você julga maior, mas ela oferece um valor melhor no seu veículo, ou ela tem condições de vender o veículo novo com um preço mais baixo. Então, ou seja, o valor financiado cai. Então é preciso, né, nos orientarmos nessas três perspectivas, né? Ou seja, o valor da taxa, o valor a ser financiado e o tempo deste financiamento. Ok? Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para os nossos próximos vídeos. Até a próxima.